Então, vamos começar. Nós já vimos, a Sônia chegou também. Nós havíamos começado já o sair de si mesmo, mas como foi um pouquinho, talvez seja melhor repetir, né? Como a Ana Luísa hoje, que ela ia até colaborar bem nessa parte, ela não está em condições de ficar falando. Eu vou fazendo eu começo a ler, depois o outro também pode ler, né? Para a gente ir dividindo, e nós vamos estudando juntos, né? Lembrando que nós já vimos o perder-se, na realidade é perder-se e achar, agora é sair de si mesmo. É muito interessante esse sair de si mesmo, eu não li tudo, não. Para que o si mesmo possa expressar-se como segurança, com segurança, especialmente na parábola em análise, torna-se indispensável a integração da persona com a sombra. Lembra que até a Ana comentou sobre a persona, né? A Nilza não estava aqui, mas ela explicou que é um mecanismo inconsciente que nós usamos, né? Para que a gente possa conviver com a sociedade, né? O problema é a gente começar a acreditar que nós somos aquilo. E é evidente que nós temos que, às vezes, usar essas personas. Se eu vou em algum local, por exemplo, uma festa, né? Mesmo que eu esteja, às vezes, chateado, contrariado com alguma coisa, eu preciso me comportar como alguém que está em uma festa, tratar bem as pessoas, com educação, né? Posso chegar lá estragando a festa dos outros. E se a gente for observar em várias situações, porém, eu tenho que entender que aquilo lá não sou eu. São mecanismos que a gente usa, né? Então, às vezes a gente é toda delicada, toda educada, mas eu não sou exatamente aquilo ainda. Né? Preciso chegar lá, mas ainda não sou. Ó, a Lara chegou. Então, vamos lá. A hora que vocês quiserem parar, gente, por favor. Lara, tudo bem, amor? Tá melhor? Oi, dona Marlene. Tudo bem, a senhora? Como vai? Tudo bem, graças a Deus, viu? Começamos aqui no sair de si mesmo, viu, Lara? Certo. Estou aqui no segundo Eu não parágrafo. consegui estudar. Não tem problema, a gente vai estudando junto. Eu acho que nós estamos todos no mesmo barco aqui. Tá bom. Jung considerou a persona e a sombra como classificamente opostos, encontrando-se no ego a expressar-se numa visão total da psique como polaridades. Então, o ego e a persona, segundo Jung, são opostos. Vamos ver se a gente entende. Trata-se de uma aceitação consciente do si mesmo, compreendendo o seu lado sombra e as suas dificuldades em lidar com ele. Devem-se considerar as ocorrências negativas e perturbadoras como naturais, sem os constrangimentos nem a vergonha das manifestações pessoais que são tidas por perversas, demoníacas. Acho que a gente podia trocar umas figurinhas aqui, né? Senão vai ficando difícil. Marlene, será que essa polaridade é a mesma que ela apresentou lá no Ânimas e Ânimos? Porque ela diz, né, que é indispensável a integração persona com a sombra. Então, está considerando ambas como polaridades, né? E na psique. E aí, lá na Ânimas e Ânimos, ela fala também que precisa haver o equilíbrio de ambas para que haja, para se atingir, né, o estado ideal e tudo. Então, esse persona e sombra seria do mesmo jeito, né? A mesma fala dela aí, né? Eu acho. Porque ela fala, ó, considerou como opostos. Então, são opostos. E antes ela fala, torna indispensável a integração. Quer dizer, o equilíbrio dessas duas polaridades. Aí, quando ela fala que trata-se de uma aceitação consciente de si mesmo, eu entendo que é
o amadurecimento do espírito. Quer dizer, ele vai ver esse seu lado sombra não como um impedimento para a sua, o seu equilíbrio, mas como experiências necessárias de aprendizado, como experiências que vão fazer parte das conquistas do indivíduo, o vencimento de desafios, né? Olha lá, ó, aceitação do si mesmo, compreendendo o seu lado. Deve-se considerar as ocorrências negativas e perturbadoras como naturais. Então, é a hora que a gente não pode ficar com culpa, ter depressão e entregar tudo a uma coisa sem, vamos dizer, sem solução. Não. Essa aceitação consciente é amadurecimento do espírito, eu acho, estou até ponderando aqui com vocês. A aceitação do espírito daquilo que viveu, sem culpa, sem vergonha, porque ela fala que nem vergonha. Quer dizer que nós não vamos ter aquela vergonha do que foi, mas entendendo que eu não devo repetir os erros, mas o amadurecimento espiritual vai me proporcionar a condição, assim, de experiência vivida e que será útil para o aprendizado. É um desafio vencido, olha lá, ó. Nem a vergonha das manifestações pessoais tidas como demoníacas, olha o termo que ela usa. Então, o que a gente errou, eu ouço nas reuniões de desobsessão, os espíritos às vezes vêm, né, falando muito, assim, muito sofrido e tudo, e a orientação do esclarecedor sempre é assim, meu filho, todos nós já erramos. Não fique preso a isso. Dê um passo à frente, busque, assim, a reparação através do bem, através da proposta de querer, né, superar aquilo. Então, eu acho que essa aceitação consciente é esse amadurecimento, é essa disposição para essa atitude. Tá. Então, Mara, eu penso que seja isso também, porque quando ela fala assim, que a gente não pode ficar constrangido com vergonha e tal, porque quando a gente fica nesse lugar, o que acontece? A gente quer disfarçar, né? Quer justificar. Não, eu não sou assim, ou eu fiz assim, por isso, por aquilo. E esse lugar de quem se fica justificando, fica se ocultando de si mesmo, não leva para lado nenhum. Ou seja, é pior, né? Porque a gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. No momento em que eu me reconheço, não, realmente, oh, puxa vida, fui tão deselegante com aquela pessoa, eu fui invejosa, fui isso, eu vou me trabalhar. E a Ana colocou aqui, ó, lembrando que existe a sombra positiva e a negativa. Então, a gente não fez só coisa ruim. A gente teve experiências que vão servir de aprendizado importante para o nosso crescimento. Né? É isso mesmo. Fala aí, gente, parece que alguém ia falar. Eu ia falar. Eu assisti, né, que eu não pude estar com vocês no nosso último estudo, então eu assisti, e aí depois eu ainda fiquei tentando entender um pouco sobre a persona, a sombra, que eu ainda continuei um pouco com dúvida. E eu busquei um vídeo do Marlon Reikdal, não sei se fala assim, mas agora a gente lendo fez mais sentido um pouco, não sei se está certo. Quando fala da persona e a sombra como opostos, eu entendi até com o que ele falou, que a sombra é algo que a gente tem que identificar, né? Que ele deu um exemplo assim, vamos ver se eu consigo explicar, que é algo que a gente tem que identificar. E a persona é algo que a gente demonstra tentando maquiar essa sombra. Eu entendi assim. Então, ele deu um exemplo. Se eu estou em algum lugar, tem uma pessoa que eu convivo, mas eu não me dou bem com aquela pessoa, né? E aí, eu, ao invés de ser ríspida com ela, eu trato ela bem. Então, essa é a persona. Eu vou tratá-la bem, porque eu não posso ser mal educada. Não, eu não gosto de você e tenho que conviver com você. Um exemplo.
Mas quando eu identifico, eu estou tratando ela bem, porque é por educação, porque é minha irmã, né? Assim, eu tenho que conviver bem. Eu estou identificando que eu não gosto dela. O problema, ele fala, é quando a gente trata bem, mas a gente acredita que gosta da pessoa, entendeu? Ele falou mais ou menos assim. A gente Ou não acredita que gosta, identifica. ou Você acredita que gosta finge. da pessoa, Ju, ou pior ainda, está vendo É, quando eu sou evoluída? é, é. Eu sou Diz- super evoluída, eu sou super do bem. Porque é lógico, eu não vou chegar no lugar e sair falando mal da pessoa ou sendo grosseira com ela. Por educação, eu tenho que ser gentil. Mas eu tenho que reconhecer, eu estou sendo gentil por um aspecto social. Eu ainda vou chegar no lugar que eu tenho que chegar. Que o lugar que nós temos que chegar é o do perdão, é da compreensão, isso não resta dúvida, né? Mas eu, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas o duro, quando eu trato bem, falo, tá vendo? Olha, eu sou legal mesmo. Ela não fez isso assim, assim comigo, mas eu super gente. Eu acho que é aí que está a confusão, né? E É aí, isso gente? mesmo, ele falou isso. Ele fala assim, ó, o problema é quando eu trato bem uma pessoa que eu não gosto, achando que eu gosto da pessoa dentro de mim. E quando a pessoa não vem na reunião, por exemplo, eu fico feliz. Então, o que seria normal? Eu não gosto daquela pessoa, mas como eu sou educada, eu trato bem, mas eu sei que dentro de mim a gente não se dá bem. Agora é exatamente isso que você falou, mas não, eu tratei bem, ó, tá vendo? Sou boa. Eu entendi assim, não sei. Por isso que eu acho que ele fala de opostos, né? Aqui ela fala, né? Fechado, Heleninha, tá Marlene. fechado o microfone, é. A sombra negativa é tudo aquilo que eu não desejo ser. A gente não deseja, mas né? A gente tem que identificar, né? Ele fala até isso, que é perturbador, né? A gente entrar em É, contato com a sombra, né? E aí ele é. fala que é importante identificar, mas e a solução? Cada um que vai descobrir a sua, que Cada é um que vai descobrir. individual, né? Não tem É nesse, respostas prontas, ele falou. Gosto é de ver. nesse estudo, nesse caminhar que a gente vai É, aprendendo, né? é. Podemos andar mais um pouquinho? Ó, a hora que qualquer um quiser falar, gente, por favor, hein? Porque nós estamos realmente hoje estudando juntinho aqui. Então, vamos lá. Eu não li aqui como esse lado não está de acordo? Li? Não, é aqui, né? Como este lado não está de acordo com a persona, a aparência que se mantém, surgem os problemas interiores, os conflitos que devem ser evitados, tendo-se em vista que esse aparente mal, desde que não prejudique a outrem, é também responsável por muitos acontecimentos bons, por momentos de bem-estar e de alegria, né? Se referindo àquilo que nós já lemos lá, no parágrafo anterior, né? Então, nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, nós temos. Isso aí a gente tem que identificar. Não precisa do outro me falar. O outro até pode me falar. E às vezes o outro fala e a gente não concorda, porque não dá certo. Mas eu tenho que buscar e me identificar. Pensei alguma coisa, falou, opa, olha aqui que eu fui pensar. Criatura, eu ainda. Que lugar eu estou ainda, né? Falo alguma coisa, faço um comentário com a Nilza sobre a Gleide, eu falo, mas olha o lugar que eu estou ainda, né? Não precisava ter feito isso, fui anticristã, e vai por aí afora, né? Pode continuar ou não, gente? Estar-se aberto às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo chamado lado mal, ó, isso que tem que ficar bem claro para nós. E as religiões, gente, elas fizeram muito isso. Elas nos colocaram no lugar de negar o nosso lado mal, porque é pecado. Ó, a Ana, só um minutinho, a Ana colocou assim, Ju, às vezes nos escondemos sim atrás da persona, né? É quando a gente gosta, né? Se identifica. A gente gosta daquele lugar porque deu certo, ou puxa, eu fui assim, a Juliana me elogiou, a Gleide me elogiou, eu fui em outro lugar, me elogiou, nossa, que legal.
E a gente começa a representar um papel, né? Sendo que nós não somos artistas. Então, eu tenho que... Bom, tudo bem, mas realmente quem sou eu, né? Tal. Então, estar-se aberto às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo chamado lado mal, pela exteriorização do eu demônio, sobrepondo sem violência nem conflito o eu angélico, proporciona uma pré-individuação, porque nessa luta de opositores surge uma terceira coisa, que é a conquista do estado luminoso, que é a nossa meta. Gente, mas também é complicado isso, né? Vamos pensar direitinho. Eu tenho a persona porque eu preciso de usá-la realmente às vezes. Tenho a sombra que está lá, né? Mas eu tenho que buscar essa identificação. E aí? Vamos Eu acho ouvir aí, mais. Marlene, que ela está mostrando para nós, né, assim, que a gente, não, quando ela fala sem repugnância pelo lado mal, ela está propondo para nós um sentimento de maturidade diante do que fomos e do que fizemos. Então, olha lá, estar-se aberto, sem repugnância, para o lado mal que eu tenho. E também sem violência, né? Porque eu tenho esse eu angélico, ela faz essas duas pontes, ela faz essa ponte, porque isso proporciona uma pré-individuação. Quer dizer, quando eu ainda não atingi o estado luminoso, eu ainda não consegui, e não vou conseguir agora, porque eu ainda tenho inúmeras dificuldades, eu ainda carrego muita coisa a ser resolvida, né? No sentido de todos nós. Então, olha lá, nessa luta de opositores, que é a conquista, nós temos uma pré-individuação. Nós já estamos querendo, estamos buscando, e isso é muito positivo na vida. Então, nós nos reconhecemos como seres imperfeitos que somos, temos inúmeros conflitos e dificuldades, mas nós temos um ideal a ser alcançado que nos dá esse estado de otimismo, eu acho. Acho que é otimismo. Porque eu sei que eu vou chegar lá, e mais, eu estou disposto a chegar lá, né? Eu acho que aquela estar aberto é essa maturidade, é essa disposição. TV, é isso mesmo, Nara. Eu estou com um livro aqui do Cláudio Sinotti, da Iris, e eles fazem uma citação do Jung, tirado do livro O Eu Inconsciente. Olha o que ele fala aqui. É do Jung isso. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros, e, por outro lado, ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, é essa relação, né, do nossa consciência individual com a sociedade. É para a gente dando conta de viver na sociedade, né? Mas eu estava lendo aqui antes um pouquinho de vocês chegarem, conversando, trocando ideia para ver se eu entendi também. Aí o Tonho falou, aquele cara que foi lá no Coen. O Tonho não estava, mas eu falei. Acho que a Ju ainda estava na reunião, ela não viu. Nós estávamos lá esperando um outro grupo terminar para a gente fechar. Aí chegou um senhor, né? Um adulto, mas assim, mais jovem. E ele entrou, gente, mas ele foi se dirigindo a mim como se ele fosse meu amigo íntimo. Eles usam essa técnica, né? Eu já conheço algumas. E falava, e eu fui tentando ser educada. E quem estava ouvindo achou que era conhecidíssimo meu. Mas eu pensei, depois eu comentei, olha a ardidura do cara. Enfim, ele queria, como todos, o dinheiro. Mas
Aí porque eu tinha comentado com ele, a hora que estava estudando aqui, ele falou, aquele cara que entrou lá, ele estava usando uma persona, né? Eu falei, é. Mas é o tal caso. O outro também, né? A gente já começa a perceber. A gente já começa a perceber quando o outro também está usando a persona. Se for muito exagerado, igual era o caso do outro lá, né? Do rapaz. Mas é muito interessante isso, né? Então, vocês, o que eu sinto, o que eu observo? Que isso está em todo mundo. Está do mendigo ao último lá. Marlene, tem Ah. o dia 1º de abril, que eles falam que é o dia da mentira, um moço leu uma crônica no rádio, eu até assim, eu até admirei, mas ele começou assim, o que faz programa lá, nem sei o nome dele, aí ele falou assim, dia da mentira, abençoada mentira, ele começa, aí ele defende com os argumentos dele a mentira, só que, lógico, ali, ele parece assim que ele sobressai a mentira que a gente chama branca ou a mentira piedosa, porque ele fala assim, como o mundo seria se não tivesse a mentira? Aquela pessoa horrorosa chega perto de você e fala assim, eu estou bem, está numa feiura horrível, está numa feiura danada, e a gente educadamente fala, está ótimo, então está bem, por quê? Você não estaria bem, não sei o quê. Ele falou assim, a mentira é que salva o mundo, ele vai falando, né? Ele vai falando, é a mentira, porque se a gente fosse falar a verdade, aquele coitadinho chega e fala assim, ai, ó, eu tô com essa doença, eu acho que eu vou... Você vai mesmo, você vai morrer, porque isso aí não tem cura. Então, ele vai falando várias coisas, né? Mas ele fala de um jeito, assim, ressaltando tanto, que você acaba concordando com ele, porque os argumentos dele são bem feitos, né? Eu não lembro todos aqui agora. Mas aí, é isso, né, Marlene? É o nosso mundo ainda. É. Então, exatamente, igual o rapaz lá falando comigo, eu não podia nunca falar para ele, não, que isso, você chega aqui, você está blefando, você está mentindo. Não posso, né? Eu não posso falar. Bom, então vamos lá, gente. Marlene, qual que é o nome do livro que você falou? Da Isa? Só um minutinho. Ele se chama Ao Encontro de Si Mesmo. É bom, menina, eu ganhei. Estou lendo, muito bom. Estou no comecinho. Ao Encontro de Si Mesmo. É do Cláudio e da Iris. Então, vamos lá? Posso continuar, gente? Normalmente, os conteúdos da sombra são contestados pela persona. Olha aí que interessante. O irmão mais novo e o irmão mais velho da parábola em estudos. Então, ela está dizendo aqui, a Joana está dizendo que o irmão mais novo e o mais velho são a sombra, é isso? Que também pode encontrar-se no mesmo indivíduo, quando este sofre a repulsa de si mesmo e o desejo de elevar-se, ocorrendo inevitáveis conflitos de comportamento. Eu acho que todos nós temos os dois irmãos em nós. Tem hora que você quer avançar, tem hora que você quer recuar, né? Olha que interessante, e eu penso assim, olha como que o ser humano não é fácil não, né? É complicado, né? E Jung propõe um novo símbolo que sempre trará algo de ambos, que é o esforço para a integração daqueles conteúdos, né? Aquilo que eu quero rechaçar e o que eu quero conseguir, numa diferente e renovada concepção do mundo como decorrência da transformação do ego. Agora falem aí, gente. Difícil, né? Marlene, seria assim, quando ela fala aqui, né, que os conteúdos da sombra, no anterior, né, os dois irmãos, a hora que ele estava vivendo, o filho mais moço estava vivendo,
estava lá, o filho mais moço estava se divertindo. O filho mais velho estava em harmonia com o pai, vamos dizer, obedecendo ao pai. Ele estava vivendo a sombra, porque não é o que ele era. E eu não sei, eu estou perguntando. Aí, quando ele sente repulsa de si mesmo, ele ou é o contrário, ele resolve ir. Então, essas duas coisas estavam nos dois. E os dois buscaram o si mesmo. Por quê? O mais velho, a hora que ele fala para o pai, não, eu estava aqui, eu sempre, você nunca me deu um cabrito, não sei o quê. Ele se, vamos dizer assim, ele se expôs. Ele pôs para fora o que ele era. E o outro, quando reconheceu, por outro lado também, ele achava que estava beleza e viu que estava tudo ruim, ele tomou o si mesmo. Ele falou, o que é isso? Eu estou enganado, né? Agindo assim. E o outro pôs para fora. Então, foi um esforço para a integração daqueles conteúdos numa diferente, renovada concepção do mundo. Naquele momento, houve uma reflexão sobre o ego. O ego, olha lá, ó, como decorrência da transformação do ego. Eles tomaram consciência, né, do que eles eram, do que estavam falando. Os dois puseram para fora. Eu acho que esse é o novo símbolo que ele faz, que foi o esforço. Ela fala aqui, ó, o novo símbolo. Os dois puseram para fora. Esforço para integração. Por quê? O outro não estava satisfeito de ir lá com o pai, porque ele estava só esperando o pai morrer. E o outro não ficou satisfeito de estar aproveitando. Então, houve uma reintegração consigo mesmo. Então, isso tem a ver com esse ego que ele está falando. Houve, naquele momento, uma transformação do ego. Olha lá, ó, ela fala, ó, numa diferente, renovada concepção do mundo. Eu acho que quando isso ocorre conosco, eu estou fazendo já uma reflexão assim, com relação a nós. Quando eu estou na vida, assim, que eu não assumo a minha sombra, eu não quero, eu ignoro, né? Eu não quero assumir. Eu fico mantendo e alimentando papéis como sendo verdadeiros, né? Da persona. Então, eu estou em conflito, mas do momento que eu resolvo assumir, então eu falo, gente, não está certo isso que eu estou fazendo. Ou, gente, eu quero dar um novo passo, tal. Há uma transformação do ego. É um momento, assim, importante para o espírito isso, né? Vamos ver o que ela vai fazer. E daí, Nara, e falando isso, com isso que você falou, seria daí a integração, nesse momento? A hora que ocorre essa transformação, é a integração? Porque ela fala, ó, é o esforço, eu estou tentando entender a lição dela, ó. É o esforço, é o novo símbolo, para a integração daqueles conteúdos, seja da persona e do coisa. Aí a Ana pôs aqui, vamos ajudando aqui, ó. Precisamos da persona para o nosso convívio social. Peraí, eu não consegui ler tudo. Para o nosso convívio social, mas não podemos e nos devemos nos identificar com ela, quer dizer, era o que estava acontecendo lá com eles. Pois é aí que confundimos aquilo que somos com aquilo que gostaríamos de ser. Então, essa integração vai ser alcançada, Juliana, penso eu, quando a gente faz essa reflexão e tenta harmonizar as duas coisas. A sombra me perturba, mas a persona não é o ideal. Então, há uma integração. E aí, olha lá, ó, decorrência da transformação do ego. A pessoa, naquela hora, ela deu um passo. O espírito deu. Bom, nós estamos aqui aprendendo junto, né? Entendi, obrigada. Porque se a pessoa vive só nessa persona, ela uma hora vai sentir esse vazio, né? Vai se cobrar, porque ela está sendo só lá fora. Mas é o que você falou, dentro ela vive um conflito, né? Então E não melhora, né, Ju? O exemplo que você deu aí. Você vai na festa, vê a pessoa,
Você tem que fazer o social, porque senão também você não é uma pessoa civilizada. Só que a gente não pode acreditar que nós somos aquela pessoa tão delicada assim, que a gente já perdoa incondicionalmente. Ainda não estou nesse lugar. Eu vou chegar, mas ainda não estou, né? Porque senão você começa a... Fala, Nilson. Pois. Esse fato, assim, essa posição dessa situação da persona, né, e da sombra, é o caso que aconteceu com Pedro na época de Jesus, que quando eles, né, Jesus já sabia da posição de quem ia traí-lo, né? E ele fala, né, que antes que o galo cante, né, ele seria 3 vezes ele seria negado. E os apóstolos, imagina o Senhor, né? Quem que vai negá-lo? Quem que, como se diz? E no fim aconteceu de verdade, né? Pedro negou 3 vezes. Então, é mais ou menos assim, naquela hora não tinha nada assim. Todos estavam sendo bons, né? Lógicos, mas na hora mesmo, negou mesmo, né? Então, mais ou menos representando que seja isso. Ontem a gente viu essa questão de Pedro, e eu lembrei que encaixa no estudo de hoje, né, da persona, que no caso da apresentação e do que realmente a gente é, né? Vamos mais um pouquinho, gente? Vocês podem interromper aí. O filho mais moço, vai explicar agora, né, essa integração dos 2 filhos. O filho mais moço da parábola sentia que seu irmão mais velho não aceitaria. E, malgrado essa percepção antecipada, gerou o movimento do retorno, porque naquele momento a sua visão qualitativa do mundo era diferente. Assim, valorizando o lado bom deste mundo e considerando o seu esforço de arrependimento, voltando para casa. Vamos caminhar mais um pouco, que eu acho que é melhor. Quando se foi para o país longínquo, estava buscando si mesmo. Ele estava na busca de si mesmo. Ele não foi porque era mal nem nada, né? Embora saindo. Quando retornou, descobriu-se caindo em si mesmo. Aí que agora que ele vai perceber, né? Muitas das atividades humanas e ocorrências psicológicas são resultado dessa saída, sem a perspectiva, pelo menos racional, da volta, o que se transforma numa atitude de definição e de responsabilidade pelo que possa acontecer no futuro. E aí, gente, também tem que falar aqui algumas coisas. Então, esse movimento do ser humano, esse sair para o país longínquo, tudo isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Né? E o voltar também, é esse movimento que é normal na nossa evolução, né? Olha lá, muitas atividades humanas e ocorrências psicológicas são os resultados dessa saída, sem a perspectiva, pelo menos, racional da volta. Então, você toma algumas atitudes, você não está falando, não, eu vou sair, depois dá errado, eu faço isso. Não, não é assim. Mas quando a gente caminha e se depara, aí você fala, não, vou voltar. Né? Eu acho, Marlene, que eu acho que é um processo natural no caminhar evolutivo nosso. E eu acho que é isso que ela está mostrando aqui. Por exemplo, quando ela afirma que o rapaz saiu, ele saiu, ele foi, assim, buscar uma coisa que ele acreditava naquele momento. Né? Ele foi, é o que você falou, ele não foi interessado, ele achava que ele ia ser muito feliz, né? Mas quando ele volta, quando ele cai em si mesmo, e aí ela faz essa comparação com as nossas atividades humanas, e ela fala que ocorrências psicológicas, quer dizer, nas nossas ações na vida, nesse caminhar evolutivo, nós, às vezes não, a maioria das vezes, a gente toma atitude com a crença certa de que aquilo vai ser bom.
e com a certeza de que você está tomando o caminho certo. E muitas vezes a gente não está, né? Aí ela fala, eu acho que ela está querendo mostrar aqui que é uma coisa, é uma atitude positiva esse caminhar. É uma ocorrência natural de toda criatura humana, né? Porque não é racionalmente que nós falamos, bom, eu vou me mudar para Brasília, por exemplo, e eu sei que lá vai dar certo. Não, a gente toma com a disposição que vai dar certo, mas a gente também não sabe, não é? Então, aqui, ó, ela está falando de nós, sem a perspectiva, pelo menos racional, da volta. Eu não estou achando que vai dar errado. Eu faço com a disposição. E isso, ela vai falar no outro parágrafo, é importante para a evolução do espírito. Porque a pessoa, aquilo que ela fez, vai se transformar, olha lá, ó, numa atitude de definição e de responsabilidade. E isso é amadurecimento para o espírito. Porque quando isso são as escolhas, né, Mara? Isso. Quando eu escolho uma coisa, eu sei que vai ter consequências. Não quer dizer que aquilo vai ser um fracasso. Pode ser positivo. Essa ida do jovem para o país longínquo poderia ter sido positiva. Ele poderia falar assim, não, eu não vou voltar, porque eu vou fazer isso e se recuperar e, sei lá, né? Aqui na história não é assim, mas eu falo com relação a nós. Às vezes a gente ele poderia não ter acabado com o dinheiro tudo, ele poderia ter entregado o dinheiro, então ele tinha outras possibilidades. Aqui ele escolheu, ele viu que não deu certo. E tem um momento aqui no livro que ela fala, não quer dizer que as nossas saídas e buscas sejam sempre fracassadas. Muitas. Ela fala, é verdade. Ela fala isso aqui. Então, eu acho que quando Mas vamos ler mais, sabe por quê? Ela vai falar disso. Que vai ajudando, né? Ela fala, ó, que se transforma numa atitude de definição e de responsabilidade. Você aí, como espírito, já amadureceu, já aprendeu, já assumiu coisas, e aquilo vai te enriquecer para novas experiências. Mas ela vai falar mais. Há, entretanto, indivíduos com uma tal carga de energia da sombra de cima, que não... De cima, a medida... Eu tinha sublinhado, achei que eu tivesse lido. À medida, porém, que a persona se fortalece, ampliando a capacidade de compreensão e de identificação, torna-se maleável. Submete-se às necessárias mudanças, conseguindo a integração com a sombra, fundindo os dois eus, o demoníaco e o angélico. Que nós temos, tem hora que a gente não parece um capeta? Ou sou só eu? E tem hora que a gente parece um anjo. Ai, que gracinha, tá tudo certo. Então, vai chegar essa hora aqui, né? Há, entretanto, indivíduos com uma tal carga de energia da sombra que não conseguem aceitação dos seus erros pela persona. Olha lá, olha como isso é grave, né? Tornando-se uma questão patológica, isso que eu ia falar, necessitada da terapia especializada. Pegando aquele exemplo daquele senhor, estou até cobrando aqui, não sei se ele é assim, né, gente? Vi um homem uma vez. Mas vamos pegar, que ele fica fazendo essa representação, né, para poder ganhar o dinheiro, para poder pedir, que tem um momento que ele se nega a falar que ele está blefando. Ele vive aquilo, né? E isso trazendo para nós. Se a gente não prestar atenção, você começa a representar um papel que depois a sua persona não admite. Não quer ver a sombra, porque está legal, porque você está sendo aplaudido. Eu entendo que aqui na parábola, Marlene, ela diz, quando ela fala esse parágrafo, né, a persona se fortalece, ampliando a capacidade de compreensão e de identificação. Quando ele percebeu que ele
não tinha nada. Ele cai em si e resolve voltar. Isso aí foi uma atitude muito madura, de assumir responsabilidade, foi uma atitude de reconhecimento da sua fraqueza, foi uma atitude de humildade. Olha o tanto de coisa que esse espírito, ao tomar a atitude de voltar, ele assumiu essas coisas. Né? Lá, submete-se às necessárias mudanças. Então, naquele momento, houve uma integração com a sombra, da persona com a sombra, porque o que ele estava mostrando lá, o bonitinho, gastando tal, ele estava ocultando os deveres com o pai, o abandono que ele provocou, etc. Tal. Naquele momento, ele assumiu. Então, ele amadureceu, ele teve coragem. Então, nesse momento, fundiu os dois eus. Ele não quis esconder. Aí, na sequência, o que ela vai falar? Ela fala assim, que tem indivíduos que não conseguem fazer isso. Então, vamos imaginar que esse jovem que estava lá, passando fome, e ele fala, eu não vou voltar nunca, porque eles vamos supor, eu não. Ele vai, meu pai não vai me aceitar, meu irmão vai rir de mim, que é o orgulho, né? Porque o contrário é a humildade. Ele se humilhou, ele teve humildade. Aí, o que acontece? Se ele não quisesse fazer isso, o que ia acontecer? Ele ia virar um morador de rua, estou dando um exemplo, assim, morador de rua, viver na miséria, não ia admitir, ia ser uma pessoa sofrida, e entrar numa questão patológica. Por quê? Porque não assumiu o que é. Não assumiu seus próprios erros. Olha a importância que é, gente, de nós assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Olha como é importante quando acontece qualquer coisa. Aí tem a pessoa que se entrega, não admite e sofre tudo e não admite, e tem aquele que suicida. Por quê? Porque não quer assumir. Isso tudo é patológico. Então, é isso que ela está falando aqui, né? A pessoa não consegue. E aí não houve um equilíbrio. Com o rapaz, houve. Com o filho, né? Quando ele... A Ana está com a calça brava. Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Às vezes é isso. Ó. Eu vou ler o anterior e esse para dar sequência. Precisamos da persona para nosso convívio social, mas não podemos e não devemos nos identificar com ela, pois é aí que confundimos aquilo que somos com aquilo que gostaríamos de ser. É justamente aí que se dá a identificação com a persona. Isso é muito importante gravar na memória, meus queridos. Nós somos os queridos, viu, gente? É isso mesmo. É isso aí. Não é muito fácil, né? Mas nós estamos caminhando, porque já houve um tempo que a gente não sabia de nada disso, né? E fazia. Agora a gente já sabe algumas coisas, então fica mais fácil. Posso ler mais um pouquinho? Esta conduta antinômica, quer dizer, de oposição, de contradição, é resultado dos instintos ainda dominantes na psique. Herança poderosa da natureza animal do ser em relação à sua natureza espiritual, a origem no uno, que é Deus. Lembra que nós já estudamos isso também, né? Ela está se referindo aí, Marlene, da pessoa que não consegue. Que não consegue. Aquela que ela não consegue a aceitação dos seus erros, né? Isso. Então, esse moço que não quisesse voltar. E essa conduta ainda essa herança. É patológica, né? Essa natureza animal é o orgulho que a gente carrega, não admitir que errou, querer buscar desculpas para as atitudes que a gente comete, né? Então, isso tudo é contra a nossa natureza espiritual.
e a nossa sintonia com Deus, porque essa, aqui, ó, natureza espiritual, sua origem no uno. No uno aqui é no sentido da divindade, a nossa integração com Deus, né? Com a nossa origem, né? Que é divina. É interessante, né? Que, claro que todos nós temos as nossas neuroses aí para o gasto, os nossos problemas. Mas na medida que a gente vai trabalhando, você vai... Agora, a pessoa, quando ela entra naquele nível mesmo da patologia, ela tem que ser tratada mesmo. Porque senão, não vira, né? Não vira. As experiências das reencarnações, privilegiando em uma etapa os valores intelectuais, noutra aqueles de natureza moral, em diversas ocasiões, o desenvolvimento das tendências artísticas e culturais, os labores científicos e filosóficos, as místicas religiosas, com todas as suas cargas simbólicas e mitológicas, havendo gerado o peso dos conflitos, a descoberta do bem e do mal, a perda do paraíso, ensejam o predomínio de um arquétipo sobre o outro. Em determinado período mais primitivo da evolução, é a sombra. Mais tarde, é a presença marcante da persona. Olha que interessante. Em diferentes oportunidades, o ânima, ânimos, por muito tempo, o ego, até o momento da estruturação complexa do self, na sua amplitude que se espraia além dos limites do indivíduo. Olha, ela está mostrando bem a nossa caminhada aqui nas diferentes encarnações. Cada encarnação, nós estamos desenvolvendo alguns valores, né? Ora, os valores intelectuais, ora, os valores religiosos, ora, os valores artísticos, ora, os valores científicos, com todas essas cargas simbólicas e mitológicas. Olha que coisa interessante. Havendo gerado o peso dos conflitos, a descoberta do bem e do mal. Ai, ai, caiu. Eu desconfiei, eu falei, ai, tomara que a Ju não vá embora, não. E aí, gente, o que mais? O que falaremos aqui sobre essa parte? Marlene, eu entendi assim, né? Que tudo isso que você disse, essas conquistas do espírito, na cultura, na moral, na ciência, tudo mesmo, vai produzindo na pessoa o acúmulo. Aqui ela fala de um arquétipo sobre o outro, né? Quer dizer, nós vamos modificando aquilo que a gente pensava inicialmente, mudando nossos conceitos, valorizando algumas coisas e perdendo outras, né? No sentido de valorizando uma e outra. E por esse caminho, nesse caminhar, nós vamos vivendo mais, às vezes, a sombra, vamos vivendo mais a sombra. Mais tarde a persona, a gente já consegue, em algum momento a gente fica nessa polaridade do ânimas e do ânimos, né? Até que a gente consiga a estruturação do self. Então, essas experiências, eu acho que é isso que ela, num caráter bem otimista, que ela está querendo falar para nós. Isso não é inválido na nossa evolução. É um processo importante de conquista, de aprendizado, de aquisições, que o espírito vai se assenhorando nessa trajetória, até que haja a estruturação complexa do self. Aí ela ainda fala na sua amplitude, que se espraia além dos limites do indivíduo. É o momento de, assim, que o espírito vai usar todas essas aquisições para ter essa, como é que a gente fala? Essa segurança, essa estrutura concreta
do que a gente fez, do que a gente viveu, mas assim, hoje com lucidez, né? A hora que atinge esse estágio, vai lá, vai se espraiar além dos limites do indivíduo. Acho que a pessoa vai ter a compreensão que seria aquela de Jesus, que ele sabia o que se passava com todos nós, ele entendia, ele era amoroso e sabia, não condenava, porque ele sabia que é uma coisa natural da criatura nessa conquista. Nós não vamos dar um passo tão grande que não conseguimos, né? Eu acho que ela está querendo mostrar aqui, ó, que é uma coisa natural da criatura humana, esse caminhar. Que a cada reencarnação a gente vai adquirindo mais lucidez, né? Então, eu penso sim, né? Um processo. A Ana colocou aqui, espera aí. É bom lembrar que o ego é o centro da consciência, mas não é a consciência em sua totalidade. O self, que é o espírito, esse sim, né? A totalidade do ser. Isso mesmo. Então, eu queria perguntar assim, que as experiências que a gente, um espírito, né, numa reencarnação, ele não consegue um aprendizado muito amplo, né? Que cada reencarnação, às vezes, desenvolve intelectual, depois volta para trazer o desenvolvimento moral, e assim, né? Até então, por exemplo, no estágio evolutivo da Terra, porque vai chegar um tempo que a criatura, né, o ser, vai ter uma visão ampla de tudo e vai levar adiante. Mas no nosso estágio evolutivo, não tem jeito. Até eu estava lembrando, acho que tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, né? Que primeiro a gente desenvolve o nosso intelectual, né? Depois que é a moral, parece que é assim, ou vice-versa, mas eu acho que mais ou menos assim, né? A maioria das vezes é assim, porque é mais fácil o intelectual. E o moral exige uma transformação de muito esforço nosso, né? Então, mas tem espíritos que... Eu acredito, por exemplo, que Maria de Magdala, a Madalena, eu acho que ela deu um salto assim moral daqueles grandes, pela história dela, né? Mais do que o intelectual, mas a maioria de nós. E os espíritos falam que essa progressão é lenta, muito lenta. E em cada passo que nós damos uma caminhadinha pouquinho, por isso que precisamos reencarnar esse mundo de vez, né? A gente ia acessando essas partes, né? Da gente podendo reformular. E cada vez a gente está melhor, né? Isso aí não resta dúvida. Nós vamos, ainda que esse melhor seja só um pouquinho, mas é melhor, né?